Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma aula aqui na nossa sala de aula digital. E hoje nós vamos falar sobre leitura de gráficos e tabelas, né? Você já teve aquela sensação de olhar para um gráfico e não entender muito bem quais as informações aquele gráfico está passando para você? Pois bem, hoje nós vamos analisar alguns e vamos ver se essa dificuldade é superada, não é isso? Então vem comigo que a aula vai começar. Muito bem, aqui estamos com o nosso assunto de hoje, leitura de gráficos, ou melhor, de tabelas e gráficos. Gráficos era para ter sido aqui no plural, só porque a minha caneta agora está um pouco demorando. Deixa eu colocar aqui o S, prontinho, tudo certo aqui para vocês. E vamos continuar. Leitura de gráficos e tabelas. Então a gente vai começar logo analisando alguns exemplos e no decorrer da aula a gente vai conversando aqui sobre essa leitura de gráficos e tabelas e no final a gente tenta fazer alguma coisa relacionada a esta temática, certo? O primeiro gráfico que eu trouxe para vocês é esse aqui, ó. Primeira coisa que você, ao olhar, precisa prestar atenção em um gráfico é o tipo dele, né? Você olha aqui, tem aí uns números, um desenho, umas linhas aí, umas informações ali embaixo, informações do lado, essa linha verde, pontos, mas você observa que existe um modelo, assim, existe um estilo, né, de gráfico. Ele está ali passando alguma informação, mas essa informação vem até você com algum certo padrão, algum certo estilo. Quando a gente for analisar outros gráficos, você vai observar melhor o que eu estou falando aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda em um gráfico, que você entenda não, que você perceba o jeito que ele se apresenta a você, o estilo dele, né? A forma como este gráfico está se comunicando com você. E depois disso, claro, muito mais importante, né, do que o estilo, é o título. Qualquer pessoa vai dizer que o título é mais importante do que o estilo, né? Tudo bem, fica aí com o seu pensamento. Então, este gráfico aqui seria o tema. Vou colocar aqui o tema, o assunto, o título. Então, o que é que o gráfico está dizendo? Está aí no título, ó, evolução do número de alunos da escola. Pronto, então você já sabe qual é a informação que esse gráfico vai lhe passar. A evolução do número de alunos, da matrícula do aluno. Quantos alunos, aqui não diz a escola, né? Isso aqui não é a escola aqui da nossa comunidade, não é. Então é qualquer escola, vamos imaginar uma escola aí fictícia, tá bom? Então, esse gráfico vai lhe trazer essas mensagens, essas informações. E aí você vê bem aqui, ó, uma legenda, deixa eu colocar aqui o nomezinho, legenda. O que vem a ser essa legenda? É algum tipo de explicação. Ele está dizendo para você que este símbolo verde, esta linha com ponto verde, significa o número de alunos, beleza? E aqui, pessoal, ó, você tem o quê? Tem os anos. Aqui tem os anos, certinho? Ano 2007 até 2011, o tempo. Muito bem. E depois disso, aqui, ó, 650, 700, 750, 800, 850. Você vê numa escala de 50, 50 em 50, não é? Então você percebe que de 50 em 50 está tendo essas linhas. Essas linhas marcam 1, 2, 3, 4, 5 linhas, marcam este intervalo aí de número de alunos. Aqui é o número de alunos, eu não sei onde é que eu coloco essa informação. Vou colocar aqui por baixo, viu? Opa, dá uma curva. Aqui, cheguei. Vocês depois vão olhar esse PDF, vai ficar horrível. Desculpa-me aí, meus caros alunos e alunas. Número de alunos ou alunas, né? E aqui é o seguinte, então você vê aqui, ó, que em 2000, essa minha caneta tá muito, deixa eu tentar mudar a cor dela aqui.
para ficar em cima do gráfico. Ó, em 2007, esta escola teve o quê? 734. Olha só onde é que está o pontinho, está bem aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. 734, né? Se estivesse bem na linha, 750, como esse aqui, ó. O ponto aqui, 753, no ano de 2008, está um pouco acima da linha, né? Se fosse bem na linha, seria 750. Então, aí você já leu tudo que tinha para ler no gráfico. Então, este gráfico, você poderia ter dito isto para a pessoa de outra forma? Claro, você poderia ter feito um texto enorme falando disso. Então, o gráfico é um jeito rápido, pelo menos tem que ser assim, essa é a intenção. É um jeito, é uma maneira rápida de você entender essas informações. Eu quero saber qual é o número de alunos que tem essa escola. Então, você já percebe aqui que é um crescimento. Ano após ano, a escola está crescendo no que se refere à quantidade de alunos. 2007, 2008, então, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, em 5 anos, olha só, em 5 anos, deixa eu fazer uma conta rápida aqui com você, em 5 anos, mas está uma bagunça, né, meus caros? Vou pagar aqui pelo menos isso aqui para ficar mais limpo essa tabela. Em 5 anos, nós tivemos um crescimento de 819 menos 734 vai dar quanto? 9 menos 4 vai dar 5. Aqui não dá para fazer, pede emprestado a 8, fica 7 centenas. Vem uma centena para cá, 111, 8, 7, 7, 85. Só isso? Pouco demais, eu pensava que era mais, né? Então, em 5 anos, aumentou aí a matrícula dessa escola em 85 alunos, não é isso? Em 85 alunos. Tudo bem? Então, isto aqui é a leitura do gráfico, desse tipo de gráfico. Muito bem. Então, você viu todos os elementos. Nós temos aqui, ó, deixa eu contar aqui com você. Nós temos uma informação, que é a quantidade de alunos. Nós temos aqui duas informações, que é os anos. Nós temos aqui a própria informação principal, que é a quantidade de alunos, né? Informação número 3, que eu vou colocar aqui. E basicamente é isto, não é isso? Pronto. 3 informaçõezinhas aqui fundamentais que este gráfico traz para você. Agora vamos ver um outro exemplo. Que aqui, ó, o que é que eu disse a princípio, que a primeira coisa que você olha é o estilo. Então, a gente pode chamar isso aqui de um gráfico de linha. É uma linha que vai crescendo, que vai diminuindo, é uma linha que marca a quantidade. Aqui você já vê que não tem linha nenhuma, tem barras. Então, eu vou colocar aqui. Barras, estilo, barras. Então, é um gráfico, serve para lhe dizer uma informação? Sim, assim como o anterior, só porque o anterior foi em linhas e esse é com barras. Vou colocar aqui para depois você estudar, estilo, barras. Opa, desculpa, estilo barras não, professor. Estilo linha, perdão, estilo linha. Muito bem. Olha só, já vimos o estilo e agora vamos ver o quê? Nós vamos ver o quê? O tema, o título. O título. Muito bem, o título é Os Prédios Mais Altos do Mundo. Então essa é a informação que o gráfico vai lhe trazer. Quais são os prédios mais altos do mundo? E aqui ele traz aqui de ladinho, ó, de ladinho. O que é isso aqui? 0, 100 metros, 300 metros, 500 metros, 700 metros. 0, 100. Ó, aqui teve um intervalo, veja bem, aqui o negócio muda um pouquinho. 0 a 100, né? 100, 100. E aqui de 100 a 300 já foi uma diferença de 200 metros, né? De 300 para 500, 200 metros. De 500 para 700, 200 metros. Então, tirando o zero aqui, você percebe que entre esse e esse foram intervalos de 200, 200 e 200. Concorda comigo? Então, só para você entender que tem esse intervalo aí para facilitar a localização para você, tá? Então, o intervalo aqui
perceba outro detalhe. Eu estou dizendo o intervalo que teve aqui entre esses números, mas olha só. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Então significa 100, 150, 200, não. 100, 1, 2, 3. São 3, né? 1, 2, 3. Aqui as linhas não dá pra gente verificar muito bem, muito claramente, que elas não estão bem posicionadas aqui. Continuemos. Aqui é um gráfico que eu considero que não está informando tão bem, porque perceba, essas linhas não estão no padrão correto, olha só. Então, 100, você não consegue identificar se elas estão marcando 50 a 50, ó, 100, 150, 200, 250, não é. Então, não marca o intervalo de uma linha para outra, não é 50 metros. 300, 350, cadê? Deixa eu colocar aqui a caneta. 300, 350, 400, 450, 500. Aqui deu certo 500. Aqui nessa linha, olha só. Aqui já não vai dar certo. 500, 550, 600, 650. Meus caros amigos e amigas, este gráfico aqui não está correto, tá bom? Então ele não está bem preciso, né? Confiável, porque o gráfico aqui está dizendo que este prédio, a Torre Eiffel em Paris, ele está com essa altura aqui. E aí ele traz o gráfico, a barra, até este ponto. Mas infelizmente você não sabe. Você não sabe quanto exatamente mede este prédio, não é? Então, porque ele vem até aqui, você sabe que é mais do que 100. Deixa eu apagar esses rabiscos que eu fiz aqui, que não servem de nada, né? Mas você sabe aqui, ó, que é mais do que 100, menos do que 300. Mas você não sabe se chega a ser 200, 250, 280. Então, este gráfico aqui não está preciso. E ele não está trazendo o número aqui em cima, como os outros trouxeram, ou o outro trouxe. Eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo? Aqui trouxe o número, ó. Exatamente. Tem aqui do lado esquerdo a linha para você se basear. As linhas estão exatamente indicando de uma diferença de 50 e 50, né? Então esse aqui está bem preciso mesmo. Agora esse não, só está dando uma ideia. Porque ele quer mesmo impactar você com essa informação aqui, ó. Essa informação que diz logo de cara que esse aqui, a Torre Burj, lá em Dubai, é o prédio mais alto do mundo, com quase 700 metros de altura. Então, o gráfico aqui está trazendo para você estas informações. Tudo bem? Aqui, deste lado aqui, ó, vou colocar aqui daqui para cá. Vou colocar, trazer aqui a informação de altura em metro. Estão lembrados desse Mzinho minúsculo? Metro. E aqui você tem o que? Os nomes dos prédios. Tudo bem? Então é isso. Você tem aí Torre Eiffel, Empire State, Nova York, Estados Unidos, né? Taipei, não sei como é que é isso. Também a Torre CN, também que é em Toronto. Não conheço nenhum. Qualquer dia desse a gente pode visitar esses lugares, né? Se não pudermos, dá para ver na internet. Enfim, este gráfico também traz para você uma informação. A gente detectou que ele não está muito correto aqui nessas legendas, né? Ele não tem legenda, você percebeu isso? Não tem legenda explicatória, porque nem precisa, né? Então vamos para um próximo estilo de gráfico, que é esse aqui. Estilo, o que é que você acha que se chama esse estilo? Estilo pizza. Olha que coisa legal. Esse tipo de gráfico se chama pizza, gráfico em pizza. Porque, claro, você aí tá vendo aí, parece uma pizza, né? Então aqui ele tá com as suas fatias, mas não tem nada a ver com isso que eu falei, não. No caso aqui, um gráfico, depois que você olhou o estilo, você vai para onde? Para o título. Título, que é para você saber o que é que o gráfico tá tentando lhe passar, né? As espécies animais ameaçadas de extinção na Mata Atlântica. Olha só, pessoal. Então, assim, ó, nós temos aqui duas cores e esse gráfico tem o quê? Tem o quê? Tem uma legenda. Meu Deus. Legenda. Uma legenda explicatória, onde ele diz o seguinte, que
O verde maiúsculo, o verde maiúsculo é ótimo. O verde escuro são animais ameaçados de extinção. E o verde claro são animais preservados. Então pronto, ele passa apenas duas mensagens para você, duas informações. Uma, quais são os animais que estão ok, que estão beleza, que estão preservados. E a outra informação, quais são os animais da Mata Atlântica que estão correndo risco de extinção, ou seja, acabar a espécie desses animais, sair, não existir mais nenhum deles no planeta Terra. Então, nós temos um total de 383 espécies correndo o risco de deixarem de existir. E nós temos aqui 250 espécies que estão ok. Isto significa que nesta Mata Atlântica nós teríamos aí um total de 383, 250, vamos somar tudo, vai a 1, 5, 6. Nós teríamos todas as espécies. As espécies. Então nós teríamos aí 633 espécies onde? Na Mata Atlântica, e dessas 633 espécies, nós temos mais da metade que está correndo risco de extinção. Então, o gráfico lhe impacta. Quando você olha para ele, você vê, meu Deus, mais da metade dos animais não, das espécies da Mata Atlântica estão correndo risco de extinção. Então, novamente, o gráfico consegue aí atender ao seu propósito, que é passar para você uma mensagem, né? Uma informação mais fácil de ser enxergada. Ótimo. Vamos novamente, aqui é gráfico de linha, de novo, estilo, linha, igual ao nosso primeiro lá. Nós temos aqui deixa eu tentar trazer esse gráfico mais para o meio, porque tá difícil para eu explicar aqui para vocês. Nós temos aqui, segunda coisa que eu quero que vocês olhem, o que? O título. O título, que é o que? Evolução do desmatamento na região da Amazônia. Desculpa, eu não coloquei aqui o site que eu peguei, mas foi um site da Nova Escola, tudo bem? Depois, se vocês quiserem pesquisar. E também, não sei qual é a atualização dessas informações. Então, assim, evolução do desmatamento na região da Amazônia. Evolução do desmatamento na região da Amazônia. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, a área, ó, quilômetro quadrado, informação da área. Área em metro nada, quilômetro quadrado. Então nós temos do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, esse aqui tá legal, ó. Perceba que cada linhazinha marca 100 quilômetros quadrados. Então, ó, duas linhas, 200, né? 200, 200, 200. Então, um intervalozinho de 200 em 200 aqui no número. E em cada linha um intervalo de 100 em 100 quilômetros quadrados. Assim fica mais fácil você verificar as quantidades certas. Então nós temos aqui, ó, agosto, aqui é o tempo, tudo bem? Aqui seria o quê? Intervalo de tempo. Então nós temos 2008, será que essa aqui é 2008? Agosto de 2007, janeiro de 2008, nós temos aqui uns intervalos de tempo meio desorganizados, né? Meu computador está travando, calma. Normalizou. Então nós temos aqui, ó, em agosto de 2008 tivemos aqui 200 quilômetros quadrados de desmatamento. E aí subiu lá para um pico de mais de 600, né? Depois, no próximo mês, no próximo ano, eu não sei qual é a data precisa aqui, mas desceu, ó. Nesse momento aqui houve uma melhora, né? Em comparação ao ano anterior, teve uma baixa. 500 metros de desmatamento. Mas olha só, olha que coisa absurda. É uma baixa de informação. Mas na prática, na informação verdadeira, na Mata Atlântica, não quer dizer que isso se recupere, né? Assim, é uma soma aqui. Nesse momento teve 200, depois teve mais 600, teve um aumento de 600. Né? Aí você pode pensar, teve uma diminuição.
para 500, mas não é diminuição. No mês seguinte, no ano seguinte, não sei, no intervalo de tempo seguinte, teve outros 500 metros de evolução. Em comparação ao tempo passado, foi menor, claro, mas continua sendo uma coisa ruim, né? Continua sendo mais área da Mata Amazônia sendo desmatada. E aí depois teve um grande salto aqui, infelizmente eu não sei o que aconteceu aqui, que teve quase 1.000 quilômetros quadrados, né? Então, aqui esse pontinho marca outro período, eu acho, não tenho certeza. Mas qual é o maior desmatamento? Foi bem aqui, nesse pico aqui que aconteceu mais ou menos em maio de 2008. Em maio de 2008 teve um desmatamento de uma área mais de 1.100 quilômetros quadrados, né, em 2008. Aí foi descendo. Algo muito importante aconteceu aqui, que eu não sei explicar para vocês, me perdoem, mas teve uma grande baixa, aqui também teve uma grande baixa, né, de desmatamento, aumentou de novo, baixou, e aqui, não sei o que foi que aconteceu, que teve uma baixa, não sei se não contaram, mas em março de 2019, por este gráfico aqui, não teve nenhum quilômetro quadrado de desmatamento, o que eu acho muito estranho. Mas, novamente, o gráfico está aí indicando para você este avanço nos quilômetros quadrados de desmatamento da nossa Mata Atlântica, né, da nossa floresta amazônica. Eu acho que é isso. Além de você ter feito esse acompanhamento, você pode de cara ver algumas informações. Qual foi o período que teve maior desmatamento? Aí você já olha para esse pico aqui, né? Quais foram os períodos de menor? Aí você já olha aqui, não é? Então, de novo, essas são as vantagens do gráfico, de passar as informações para você de forma muito prática. Vamos analisar mais um. E aqui, pessoal, já não é mais gráfico, é uma tabela, né? É uma tabela que bem mais simples do que gráfico, na minha opinião. A tabela só mostra para você informações em linhas e colunas. Então, aqui seriam as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, claro, né? 9, botar o número aqui, 9, o que? Linhas. 9 linhas, nós temos aqui 1 e 2, meu Deus, esse meu 2, hein? E 2, o que? Colunas. Muito bem. Então, veja bem outra aqui, eita, mas hoje meu dedo tá ótimo. Isso aqui, essa primeira linha, ela é uma linha de destaque, é uma linha quase de sei lá, não vou colocar aqui título, vou colocar, vocês vão entender. Título, né? Título, que é o quê? Indicando que esta primeira coluna é a coluna do produto. Aqui é uma tabela de preço, né? Então eu vou até colocar aqui, tabela de preço. Tabela. Então você pode inventar tabela, eu quero montar uma tabela na minha família dos gastos mensais da minha casa, né? Tabela de preço. Aqui é uma tabela de preço de uma bomboniere, não sei, uma lanchonete. Tabela de preço. Então, bem simples, na coluna 1 coloca o produto, na coluna 2 coloca o preço do produto. Simples assim, todo mundo se encontra, todo mundo enxerga a informação que precisa enxergar. Outro exemplo de tabela que é mesmo estilo, né? Linhas e colunas, só porque essa aqui nós temos 1, 2, 3 colunas, sendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, vou colocar aqui o nome colunas, e aqui nós temos o que? Linhas, e dentro dessas colunas e linhas nós temos informações, sendo que a linha 1 ela é destacada como, eu vou colocar como título, mas não é isso não, viu? Mas é que explica, né, a informação da própria coluna. Nome, a altura e o peso. Pronto, então é uma tabelazinha de um professor, talvez, né? Então de um centro de saúde, que tem nome das pessoas, a sua altura
e o seu peso. E aqui, ó, veja bem, né, é bom falar isso. Aqui tem um asterisco, e aqui esse asterisco está bem aqui, querendo dizer que é a informação ali de cima. Então, a altura, asterisco, significa que tem uma explicação. A altura em metros, portanto, 1,10 significa 1 metro e 10 centímetros. 1 metro, 1,10, né? 1,05, 1 metro e 5 centímetros, tá bom? E aqui, dois asteriscos, ó, como você pode ver, asterisco é esse aqui, ó. É quase um símbolozinho da nossa língua. Não chega a ser um ponto, é uma cruzinha, asterisco. Pronto. E aqui tem dois asteriscos, significa que esses dois asteriscos estão se relacionando com aqueles dois ali de cima, questão do peso, dois asteriscos, dizendo que o peso está em quilos. Portanto, 35 quilos aqui realmente deve ser de escola, ó. São poucos quilos, são crianças. Ok? Isso é um exemplo de tabela. Então assim, pessoal, na aula de hoje eu só queria trazer para vocês esses exemplos de gráficos e de tabela, a gente fazendo essa análise. Depois, quem sabe, a gente pode construir informações nossas mesmo, né? Construir informações de tabelas, em construir gráficos. Você pode organizar, por exemplo, as suas finanças. O que é que tem sido gasto mensalmente, né? Então bota aí, coluna do item que é gasto, água, luz, né, alimentação, e do outro lado da tabela o preço. E aí depois você pode juntar essas coisas por categoria e fazer um gráfico de pizza para saber onde é que está indo a maior parte do seu salário, né? Para onde é que você, quanto do seu salário você está gastando com lazer, né? Então, assim, tem várias possibilidades da gente montar as informações do nosso cotidiano em tabelas ou em gráficos, tudo bem? E quem sabe nas próximas aulas a gente não pode estar desenvolvendo junto algumas informações como essas, né? E desculpa a aula ter ficado um pouco demorada, mas era isso para a gente analisar uns gráficozinhos hoje bem legais, né? Então, forte abraço e até a próxima aula!